Nosso convidado de hoje é um diplomata argentino, Cláudio Gutierrez. Atualmente é cônsul-geral da Argentina no Rio de Janeiro. Já ocupou postos de embaixador, inclusive na Ásia. Agora é um apaixonado por seu país e vai nos contar um pouco sobre a vida de um diplomata. Bom dia, Cláudio. Como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Bayar? É um prazer estar aqui contigo. Primeiro de tudo, gostaria de pedir desculpas por meu português. Vou procurar falar em português, no portunhol, mas você me vai ajudar seguramente. Cláudio, me fala uma coisa. Como é que surgiu em você a ideia de ser diplomata? Bom, é um pouquinho longo de explicar, mas eu comecei a trabalhar aos 17 anos na Embaixada de Uruguai no Buenos Aires. Obviamente, eu sou argentino, mas comecei trabalhando como pessoal local, não? Pessoal do consulado. E verdadeiramente gostei da diplomacia, gostei de trabalhar numa embaixada com muito trabalho, porque você pode imaginar que o Uruguai tem relações muito profundas com a Argentina. E o tempo foi passando, eu elegi minha carreira profissional de relações internacionais, especialmente para, posteriormente, entrar no serviço exterior argentino. Acho que foi um pouco o azar da vida, me colocou frente a mim uma coisa que nunca tinha pensado, mas gostei muito da diplomacia e foi isso. Acho que verdadeiramente foi isso. Eu gostava da política exterior também, e acho que tudo ficou certo para decidir minha carreira profissional, estudar idiomas e, finalmente, depois de 14 anos de trabalhar na Embaixada do Uruguai, que foi muito tempo, muita experiência, entrar no serviço exterior depois de um concurso muito rigoroso, muito importante na Escola Diplomática Argentina. E aqui estou, logo de quase 30 anos de carreira diplomática argentina, muito orgulhoso e verdadeiramente eu gosto muito de meu trabalho. Cláudio, você na realidade já atingiu o posto máximo na carreira. Você é um ministro plenipotenciário, não é? Isso quer dizer que você já é um embaixador. Inclusive, você já ocupou embaixadas no exterior. Você podia me dizer um pouquinho como é que é essa vida de um diplomata que vai para aqui, vai para lá, vai para países totalmente diferentes do seu? É uma vida muito dura ou é uma vida, na realidade, de adaptação constante? Se você quiser ser diplomata e ser feliz, você tem que ter uma adaptabilidade muito grande, seguramente. Mas se a carreira diplomática é uma carga muito forte, porque você tem a família, seu país, muito longe das possibilidades de viver todos os dias lá, é um problema. Mas a carreira tem desafios para a família. Se você tem crianças, eles têm que morar no exterior, trocando postos, trocando países, trocando experiências também. Acho que não é para todo mundo ser diplomata. No meu caso, eu
obviamente, resignei, deixei do lado algumas coisas dessa a família, a mãe, a pai, muitas coisas, os irmãos, amigos na Argentina, que, graças a Deus, agora com os meios eletrônicos, uma pode estar mais cerca, mais perto, mas sempre você tem que deixar alguma coisa de lado para seguir. No meu caso, teve postos na América Latina, no Ásia, agora, muito felizmente, no Brasil, e tem uma adaptação. Obviamente, aqui estou muito mais perto da Argentina, mas a pandemia fez que isso seja um pouco relativo, porque eu não pude viajar, estamos muito perto, mas um pouco longe de meu país, de meus afetos. Mas, bom, é a carreira diplomática. Nós temos que enfrentar os desafios e aqui estamos. Cláudio, me fala uma coisa, como é que é o dia a dia de um cônsul-geral aqui no Rio de Janeiro? Você tem, na realidade, um trabalho muito árduo, porque a sua colônia é uma colônia grande, não é? Você tem relações comerciais, relações culturais. Como é que é o seu dia a dia? Meu dia a dia é muito variado. Os assuntos que nós trabalhamos são muito diferentes. Sempre tem que ver com a integração, com a cooperação com o Brasil, na matéria turística, comercial, cultural, e também com os trâmites mais burocráticos da documentação de argentinos, visas de estrangeiros, de brasileiros. Normalmente, o trabalho rutinário de todos os dias tem que ver com emissão de passaportes, documentos argentinos, inscrições de nascimento de argentinos que têm que procurar sua nacionalidade argentina, poderes para escrituras para fazer negócios que têm que ser assinadas aqui para que tenham validade na Argentina. Muitas coisas. Ajudar os argentinos que têm que fazer a residência aqui no Brasil com os papéis, com os documentos. Nós temos muitos temas, mas, obviamente, o mais divertido e mais é a promoção cultural argentina, que é muito conhecida aqui no Brasil, no Rio. A promoção comercial, que é muito importante para a Argentina, as exportações. E acho que é muito engraçado nesses aspectos da diversidade de coisas que você tem para fazer. E também enfrentar as coisas inesperadas. Não sei se se entende, que a pandemia foi um desafio que não tínhamos previsto, um desafio muito diferente, e nós tivemos que adaptar e enfrentar desafios que foram muito importantes e muito necessários para os argentinos no exterior. Cláudio, nos países da América do Sul, a Argentina está bem avançada no que diz respeito à vacinação. Quer dizer, na realidade, vocês estão bem avançados. Como é que está sendo a pandemia na Argentina? Eu acho que a pandemia na Argentina foi os resultados, não? Finalmente foram mais ou menos parecidos ao Brasil. No caso da Argentina, o governo enfrentou a pandemia com normativas e decisões muito fortes, não? Na matéria de
quarentena, de cuidado da população. Mas, finalmente, acho que, pela experiência que eu tive aqui no Brasil e conhecendo também a experiência da Argentina, finalmente nós tivemos mesmo grau de mortes, de pessoas atendidas nos hospitais. Finalmente foi mais ou menos parecido. Na vacinação também, nós estamos com nível de vacinação de 2 doses de 60, 65% da população, e estamos verdadeiramente melhor, porque a vacinação é o mais importante, a mais importante ferramenta para que não se contagiar, mas também para, se você pega o Covid, seja mais leve. Evidentemente, temos muitos casos, eu conheço pessoas que foram, que morreram com 2 doses, terça também, mas não são os casos mais usuais, não? Nós temos que, acho que temos que ter muito em conta as estatísticas que dizem verdadeiramente. Acho que a enseñança, não, da pandemia é muito importante no futuro também para como nós proteger. De outras coisas também, acho que muitos protocolos vão ficar para sempre e que vão ser positivos também para nós cuidar. Nós cuidar a saúde pública, que é muito importante e é muito custosa para os estados. Cláudio, me diz uma coisa. Você, além de diplomata, você gosta muito de cozinhar, não é? É, na realidade, Gosto, uma das sim. suas atribuições. Eu vejo que Gosto muito. você é um exímio chefe e você também é um exímio fotógrafo, não é? Você tem fotos muito bonitas. Isso lhe ajuda um pouco no dia a dia? Quer dizer, isso são os seus hobbies? Os hobbies, sim, Bayares, são muito importantes. Muito importantes. Eu gosto muito da música, do cine, cozinhar. Verdadeiramente, para mim, é um prazer cozinhar. Se eu pudesse, eu cozinharia todos os dias. Mas para amigos. Eu não imagino um negócio, porque todo mundo me diz, você cozinha muito bem, por que não, no futuro, não abre um restaurante? E isso, mas verdadeiramente eu gosto de cozinhar como um ato, até diria, de amor para as pessoas que você, cozinha. Mas eu gosto muito. Acho que a pandemia serviu muito também para alguns hobbies que normalmente uma pessoa fazia às vezes. Normalmente, no meu caso, escutei muita mais música, muitas coisas introspectivas que foram importantes nessa etapa tão difícil que nós vivemos. Cláudio, quando a gente passeia aqui no Rio de Janeiro, a gente vê a presença argentina, não é? A gente vai no supermercado, tem uma série de vinhos argentinos, a gente vê, na realidade, restaurantes argentinos, a gente vê pão de miga sendo vendido, a gente vê pastéis, quer dizer, a culinária argentina entrou na vida do dia a dia do carioca? Eu não sei se a culinária argentina é muito conhecida, mas eu diria que a culinária argentina tem muito de europeu, muito de mediterrâneo. Não sei se temos uma culinária muito identificada, como tem os peruanos, os brasileiros.
que é muito especial, e você sabe que essa culinária é de aqui, ou essa culinária é peruana, essa culinária é mexicana, entendeu? Ou espanhola, ou italiana. Nós somos um crisol de raças, eu acho que nossa comida, nossa culinária tem que ver com a imigração espanhola, especialmente, italiana também, com os elementos que eles encontraram na Argentina. Tem uma variante, a pizza argentina é muito boa, mas tem alguma coisa diferente do Itália, e acontece isso sempre. O seco é nosso pucheiro, seco... Tem muitas coisas que nós fazemos e formam parte da alimentação semanal de todos os argentinos, mas tem uma procedência do outro lado. Eu diria que o assado, o churrasco, como se diz aqui, é muito característico da Argentina, mas pela qualidade. O churrasco existe em todo mundo. Eu sempre digo que o assado não é uma coisa de identidade argentina ou foi inventado pelos argentinos. Não, isso não é certo. Mas a qualidade, o jeito que você faz, a maneira que você faz o assado, provavelmente sim seja especial. Mas a globalização vai levando muito para o Brasil, muitas formas de fazer o assado que eu estou identificando aqui no Brasil que se fazem. E dizem que é feito na Argentina, e começam a fazer. O Brasil foi melhorando muito a qualidade da carne, a qualidade de como se faz a carne, e acho que tem que ver com integração, tem que ver também com globalização. Anos atrás, tudo era diferente. Agora, nós podemos copiar, podemos ingressar a YouTube para fazer uma receita italiana ou árabe, e é possível fazer. Acho que tudo está mudando. Mas se eu falaria da culinária argentina, eu diria que a mais características do norte da Argentina, que tem características muito parecidas com Bolívia, com o norte de Chile, com Peru, eu diria também com Equador. Isso tem, porque tem uma composição cultural, histórica, com muita identificação fora das fronteiras. Você sabe, Bahia, as fronteiras não deixam de ser uma coisa artificial, não? Nesses casos, nós encontramos muita identidade do norte argentino com Bolívia, mais identidades do que com Buenos Aires. São uma composição bastante especial. Cláudio, com a abertura das fronteiras, os brasileiros podem voltar a viajar para a Argentina, não é? Assim como os argentinos podem voltar a viajar para o Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um grande emissor para a Argentina e que a Argentina é um grande emissor, na realidade, para o Brasil, não é? Como é que está sendo feita essa retomada do turismo na Argentina? Não, acho que é positiva, que é muito importante pelos dois países. O trânsito do turismo brasileiros para a Argentina, argentinos para o Brasil. Nós aqui, normalmente, antes da pandemia, tínhamos 1,5 milhão de argentinos somente no jurisdição do estado do Rio de Janeiro, especialmente na cidade de Rio, Búzios, Angra, Paraty, Cabo Frio. É muito. Brasileiros é o primeiro país de recepção da Argentina. E agora, uma curiosidade, a Argentina abriu as fronteiras para o turismo
os brasileiros são primeiros, já. Em forma limitada, porque evidentemente não temos um turismo massivo, porque as condições estão melhorando muito, mas o balanço do 1º de novembro até agora, 10 dias, o primeiro são brasileiros, segundo Uruguai, terceiro Estados Unidos. Acho que a retomada vai ser muito importante, e também argentinos que vão a retornar ao Rio, a outros pontos turísticos do Brasil, no sul. Você sabe que Brasil, para os argentinos, é uma coisa muito normal, muito que tem que ver com sua natureza, com suas feiras, com as vacações que eles tomam. É muito normal para um argentino que vir aqui o Brasil. Eles sempre sentem o Brasil como uma coisa muito perto e muito bonita e muito agradável. Acho que vai melhorando. As condições agora são com vacinação completa, 2 doses, o PCR e mais nada. Não tem que fazer, obviamente, quarentena. Nenhuma pessoa pensa que um turista tem que ir para outro lugar para fazer quarentena, não é possível. Mas estão abertas também a fronteira terrestre de Foz do Iguaçu e Uruguaiana, e também havia os voos que estão retomando, porque não temos até agora suficientes voos, mas nos próximos meses vão se incorporar outras companhias. Temos aerolíneas argentinas, mas também Latam, Gol, Azul, que estão retomando os voos, e acho que se vai normalizar nos próximos meses. Se a situação aqui no Brasil, na Argentina, fica bem, fica melhorando, acho que vamos voltar, e provavelmente você vai ver muito mais argentinos aqui no Rio, porque verdadeiramente agora não temos argentinos turistas praticamente, não temos, muito pouco. Cláudio, me diz uma coisa, alguns estados brasileiros se estruturaram muito bem para receber os argentinos. Um exemplo é Santa Catarina, Balneário de Camboriú, onde todas as pessoas falam espanhol, onde as informações são bilíngues, e português e espanhol, porque a gente pensa, Cláudio, que os 2 idiomas são muito parecidos, mas não são, não é? Na realidade, são 2 idiomas bem diferentes. Você aqui no Rio de Janeiro tem feito alguma ação para propagar o ensino do espanhol? Sim, nós tínhamos antes da pandemia o Instituto Cultural Brasil-Argentina, que por 40 anos tínhamos aulas de espanhol para os brasileiros. É uma tradição muito longa. Sim, muito longa. É um instituto também econômico, que não, mas agora está fechado por a pandemia e por outras questões que têm que ver com a estrutura legal do instituto, que eu gostaria de fazer uma coisa apegada à lei do Brasil, e para poder impulsar o instituto no futuro. Mas sim, é muito importante isso, mas acho que o idioma não é um problema de vinculação dos argentinos, mas verdadeiramente são idiomas diferentes, muito diferentes, não diferentes em termos de palavras e isso, diferente de pronunciação, de muitas coisas que os argentinos normalmente não entendem bem. Acho que o brasileiro faz um esforço muito grande, porque trabalha em turismo e porque chegam muitos argentinos, para
um esforço para se comunicar. Mas os argentinos pensam que eles falam português, mas não falam. Não falam. O brasileiro é muito paciente. Muito paciente de que sim, tudo bem, mas não é o mesmo. Mas não é uma barreira, não é muito grave na comunicação, na comunicação, mas sim, verdadeiramente não é o mesmo, não é o mesmo. Cláudio, foi um prazer receber hoje você aqui no meu programa de entrevistas e eu queria que você tecesse as suas considerações finais. Bueno, todos estivemos perto, ¿no? Com você, com os brasileiros aqui, nesta etapa muito difícil, muito desafiante. Acho que a amizade, muitas coisas se aprofundizaram também com isso. Todos vivemos a mesma experiência desde um ponto de vista pessoal, seguramente, as profissões, os trabalhos de cada um são diferentes e essa aproximação à pandemia, aos problemas, foi provavelmente diferente. Mas acho que temos que tomar de tudo esse período oscuro, esse período triste que todos vivemos, as coisas positivas para o futuro. Nosso trabalho, no caso da integração da Argentina com o Brasil, tão importante, agora ainda mais, porque temos outros desafios, não só comerciais, da integração, cooperação dos países, também pensar no futuro um plano, uma integração também dos sistemas de saúde, de como encarar todos juntos uma coisa que está muito integrada, porque se o Brasil tem problema de saúde, de pandemias, o Argentina é o mesmo, porque a fronteira é uma coisa artificial. Acho que podemos aprender muito disso. E, basicamente, minha conclusão, não desse papo que tivemos, sino de todo este período que atravessamos, é isso. Tomar todas as coisas positivas no futuro, também de protocolos sanitários, muitas coisas que vão ficar para sempre. Também um modo de trabalho virtual, muitas coisas que vão continuar seguramente. Eu acho que é um sentido positivo no futuro que eu gostaria de dizer como última palavra aqui no papo que tivemos. Olha, Cláudio, foi um prazer receber você hoje aqui, entender um pouco melhor a sua vida, a sua trajetória como diplomata, o seu amor pela Argentina, como é que você, na realidade, divulga o seu país, como é que você está presente aqui, na realidade, como um verdadeiro promotor, não é? Muito mais que um diplomata, você está aqui, na realidade, para melhorar as relações entre o Brasil e a Argentina, entre o Rio de Janeiro e a Argentina. Olha, quero deixar... Bayar, eu sempre digo que o diplomata tem que representar a seu país em todos os aspectos, os interesses do país. Mas um verdadeiro diplomático tem que representar também o país onde está morando. Tem que querer o país, tem que se identificar e encontrar os pontos comuns e também terminar amando o país, não? Gostando do país. No meu caso, é isso. É muito fácil amar, gostar do Rio, dos brasileiros. Nesse caso, acho que o trabalho está feito, porque
porque verdadeiramente eu sinto assim e sempre vou ser um representante de Rio, de Brasil, no meu futuro. Não sei onde vou morar, onde vou estar, mas sempre Brasil, Rio no meu coração. Você sabe, Cláudio, pelo que você acabou de dizer agora, na realidade, existem 2 diplomatas argentinos que marcaram muito o Rio de Janeiro. Você, pelo seu amor que você tem pela cidade, pelo carinho que você tem, e o Eugênio Beijando também. Foram os 2, na realidade, que a gente pode dizer que, muito mais do que diplomatas, eles foram, na realidade, cariocas, não é? Eles viveram a carioquice. Eu acho que isso que você acabou de dizer é muito importante. Quer dizer, um diplomata, ele se integra no dia a dia à cidade também. Ele vive um pouco a cidade onde ele mora. Cláudio, muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Prazer. Tchau. Tchau.